Salve, salve galera! E aí pessoal, boa noite para quem por acaso estiver conosco aqui na Roxinha. Hoje a gente começou tarde pra caramba, mas era o horário que a gente tinha disponível para se reunir aqui, bater papo, trocar ideia, ou seja, juntar no boteco do World of Darkness, para a gente comentar coisas que estão rolando dos jogos de Mundo das Trevas, quinta edição. Hoje é noite de conversarmos novamente sobre Lobisomem, o Apocalipse. O tema de hoje desse jogo será Harano e Halglosk. Esse nome complexo de falar. Já tivemos aqui a oportunidade do Gabriel, do Garou Nordeste, que esteve aqui conosco, que ele sempre dizia que para não complicar a fala do Halglosk, ele dizia logo que era russo, resolvia logo a parada da dificuldade de falar ou não essa palavra complexa. Mas aí, já meio que tanto que eu repeti aqui, eu já meio que decorei Halglosk. Se é a forma correta de dizer, eu não sei, mas foi assim que eu já me acostumei a assim chamar. Mas vocês vão entender o que é esse tal de Halglosk e o que é esse tal de Harano, caso vocês ainda não tenham tido contato com essas duas expressões. Hoje à noite estou programado para ter dois convidados. O Breno já está aqui comigo. O Nelson possivelmente daqui a pouco se junta a nós. Se não se juntar, paciência, numa outra oportunidade ele se junta. Mas deixa eu ver se o Breno está aqui. Breno, está conosco? Tô aqui sim. Opa! Então, Breno, dá uma boa noite aí para a galera. Salve aí, pessoal. Vamos lá. Aceitei esse convite do Raga. A gente vai falar um pouquinho aqui do Harano e do Halglosk. Harano, que já é um conceito que o pessoal de lobisomem das antigas conhece bem. E o Halglosk é, digamos assim, um conceito que ainda não tinha sido nomeado. E agora, na quinta edição, ele tem recebe esse nome, além de ser uma peça determinante no jogo, né? Um elemento a mais, um elemento adicional. E a gente vai dar conta aí de debater um pouquinho. Verdade. Galera, para quem não conhece o Breno, ele está jogando conosco na mesa de Lobisomem o Apocalipse do Belém das Trevas. Ele está jogando com o personagem Teurge. Quer falar um pouquinho do teu personagem antes de a gente começar? Eu tô jogando com o Caçador de Tempestades, Lua Crescente, não Teurge, o Ryan. E é um personagem assim que me deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas depois que a gente coloca dentro do jogo, né, acho que as peças vão se encaixando um pouco melhor. Na hora de criar o conceito, eu me bati um pouco, já estava preso àqueles conceitos do passado do lobisomem, e não é, né? Nós estamos diante de um outro jogo, né, uma outra abordagem. Mas foi muito bacana, muito pai d'égua. A gente lidar com aquelas situações assim bem específicas para cada tipo, né, para cada augúrio, e tentando trabalhar em equipe ali foi desafiador, mas foi bem legal. Show de bola. Bom, galera, hoje a gente vai, como eu estou falando para vocês, a gente vai tratar de duas características bastante marcantes hoje que vocês inclusive encontram na ficha do Lobisomem quinta edição. Eu inclusive estou tentando até aqui ver para mostrar para vocês quais são elas, o Halglosk e o Harano, para vocês conhecerem. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Deixa eu ver. W5, deixa eu ver. Deixa eu compartilhar aqui com a tela para vocês verem comigo. Tá aqui. Tá abrindo aí. Bora nesse aqui logo de cá. Para ver o que a gente acha aqui. Se tem uma opção, tá aqui. Onde é que tá essa criança? Essas duas trilhas. Deixa eu ver. Tá aqui não. Força de vontade, vitalidade, tá? Eu acho que é na outra página. Tá aqui. Se vocês estiverem procurando essas duas características, Harano e Halglosk, elas são duas trilhas, uma posicionada lado a lado da outra, e
Cada uma delas tem 5 caixinhas a serem preenchidas. São características que você começa a jogar com o seu personagem limpinhas, nenhuma preenchida. Conforme o jogo vai ocorrendo, a possibilidade ocorre de você acabar tendo que preencher uma a uma. Aí vocês já me perguntam, Raga, e se... Ah, peraí que não está aparecendo a imagem, deixa eu fazer direito. Pô, aí é sacanagem, tem que fazer direito, Raga. Peraí, bota aqui. Pronto. Agora vai carregar direitinho. Pronto. Tá aqui, ó. Posicionado bem aqui no Harano, Halglosk. Tá aqui lado a lado. E aqui que vocês vão preencher as caixinhas. Aí alguém se pergunta, e se preencher todas elas? A gente vai falar disso hoje. Mas pelo menos está aí mostrado para vocês onde é que fica na ficha de personagem. Agora vamos para o conteúdo que eu sempre trago para vocês, o conteúdo traduzido. Sou eu mesmo que traduzo. Não é das mais perfeitas traduções, mas acho que serve ao intento da gente discutir aqui. Mas antes, Breno, tu quer dar uma fala geral do que tu achas do Harano e Halglosk antes da gente começar a entrar nos detalhes? Eu gosto muito de fazer a comparação com as edições anteriores, porque eu joguei as edições anteriores e a mesa, né, qual eu faço parte, todo mundo jogou a anterior, e às vezes jogadores me perguntam, inclusive, né, o que mudou, como mudou. Então, o Halglosk é um conceito que eu ainda estou absorvendo, sabe? Até depois de ter jogado, facilitou mais essa compreensão. Eu gosto de tentar entender e mesmo explicar em termos narrativos, né? É a área da qual eu estudo, né? Me debato, então eu gosto de tentar entender dentro de como esse efeito se protagoniza, como ele se problematiza, enfim. E o Halglosk é uma que eu estou ainda refletindo. Imagino que hoje ainda vai vir mais reflexão. Mas o Arano, ou Arano, como eu já ouvi muita gente se referir de forma feminina, até porque lembra uma depressão feminina, e Arano acaba acompanhando isso. Mas o Arano, a primeira vez que eu li sobre foi no Lobisomem da segunda edição, no livro do Guia dos Jogadores, um livro maravilhoso. Eu acho que o terceiro livro que eu comprei de Mundo das Trevas há muito tempo atrás. E lá tem uma parte, uma seção que eu acredito que, se não é o Ethan Scamp, é o Bill Bridges que escreve sobre Arano, assim, sem falar na questão de sistema. Né? Tem uma parte lá de sistema, mas é no apêndice. Ele está falando lá de uma parte de narrativa. Né? Como você coloca o Arano na narrativa. E foi, assim, um diferencial muito grande. Na época eu era adolescente, eu enxergava o jogo de lobisomem de uma outra maneira. E ali deu um start, assim, porque o Arano, ele vai mudar a perspectiva que normalmente se cria em lobisomem a partir da selvageria. E traz uma reflexão de uma questão global e contemporânea, que é a depressão. Antes, eu acho que do Arano, era muito comum alguns jogadores, narradores, associarem a questão da depressão só aos Fianna, porque é uma fraqueza tribal. Era uma fraqueza tribal, né? Agora deu uma mudada. E nem tem mais Fianna, né? Nós temos agora os guarda-costas lá e tal. Isso. E aí, essa reflexão dentro de jogo, ela chega a ser bastante interessante. Alguns jogadores pesam isso no jogo, pelo menos jogadores que eu tenho, pesam isso bastante, né? Entendem que é algo que não fica só nos lobisomens, né? Vai para todos os BTs, todas as raças metamórficas. E em alguns casos, algumas raças metamórficas foram tão afetadas pelo Arano que elas chegaram a se corromper, chegaram a morrer. Enfim, né? É uma situação assim que trata de um assunto realmente delicado, mas que eu acho que é válido, além de dar uma amadurecida sensível na narrativa. Perfeito, tá aí um apanhado geral, uma prévia para vocês verem do que é cada uma dessas duas características que aparecem agora
na ficha de personagem. Então vamos começar a leitura dessas partes. Vocês vão encontrar esse conteúdo no livro básico do Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Vamos lá. Os Garou não são fáceis. Imagine isso. Você é jovem, você está em dificuldades com a família, educação, trabalho, identidade, relacionamentos, tentando ver a forma potencial de seu futuro. A sua recentemente descoberta vida como um lobisomem aliena você dos seus antigos amigos, os quais não podem saber sobre o que aconteceu com você. Você acha isso difícil para se manter um emprego, porque uma voz que você escuta no outro lado da realidade lhe conta sobre a merda estranha na sua cidade natal, envolvendo assassinatos violentos em esgotos pestilentos, para não mencionar que a sua tendência para explosões de raiva violentos. Você sabe que o inimigo é real e a urgência é imediata. Você não tem dúvida do mérito da causa. A poluição envenenando em todo lugar, elevando os níveis do mar, espíritos à mercê da degradação e destruição, tribos caídas de companheiros de antes. Todas essas coisas são tangíveis e claras. O ruído da morte de Gaia é onipresente, algo que define o seu mundo. O problema real está na futilidade disso tudo. Como é que tudo acabou para alguém gostar de você e a sua matilha? Ninguém quem se transforma em monstro, estranhos que não conseguem realmente se encaixar na sociedade humana. Você observa políticos e líderes de negócios explicando o porquê de você ter uma abordagem equilibrada para a prevenção da mudança climática. Você não consegue se precipitar sobre isso. Certamente, seja possível ser a neutralização das emissões do carbono em 2080 ou 2180. Ou talvez seja bom se o planeta ficar um pouco mais quente. Isso tudo cria oportunidades para se despachar pelo Ártico. Você vê a consequência de cada uma dessas suas supostas vitórias, de cada luta amarga e a pequena e imperceptível mudança que você realiza. Você vê o progresso persistente de seus inimigos, com a arrogância complacente deles enquanto eles fingiam se importar, enquanto os executivos deles dão entrevistas de seus aviões particulares e iates luxuosos. Vocês apenas são alguns combatentes esfarrapados com a habilidade de ver a dor do mundo clara demais. Contra você se coloca a apatia humana paramentada, o capitalismo, a ganância espalhando-se na forma da tríade e seus muitos servos. As forças incompreensíveis que você, contudo, vê em todo lugar, aparentemente agindo sobre toda a maldita coisa. Eventualmente, isso fica excessivo. Ou seja, galera, assim, apesar de não estar muito direto aqui no texto, vocês vão ver que o que eles estão querendo dizer que os Garous estão lidando com questões da humanidade e o cenário em que essa humanidade vive, que foge muito à capacidade deles de remediar ou de resolver. Ao ponto que aquele Garou que já tiver passado por situações muito ruins na sua luta por Gaia, começar a se questionar: vale a pena continuar fazendo isso? Ou, merda, tudo que eu estou fazendo não está trazendo resultado. Será que eu tenho que tomar decisões mais extremas? É esses os dois lados da moeda que os Garou precisam ter que se deparar e lidar com isso enquanto luta por Gaia. Breno, seus comentários. Tá desmutado. Desmuta. Quando... Isso é para os narradores, tá? Quando, de repente, os jogadores foram mais ágeis, mais astutos do que se esperava, o Arano e o Raul Glosk, eles servem muito como uma ferramenta para se trabalhar a interação do grupo. O senso de matilha, de conjunto, de nação, a fé em Gaia, são as únicas coisas que realmente podem combater esses dois inimigos. Se o resto pode ser enfrentado com muita inteligência, estratégia, muita força, muito dom, muita ajuda espiritual,
esses inimigos não. Esses inimigos é o senso de família, é o senso de grupo, de paciência, tolerância, reflexões em cima daquilo que se acredita para enfrentá-los. Então, é um elemento narrativo genuíno, assim, do subcenário lobisomem dentro do mundo das trevas, né? E você percebe que acaba sendo, apesar dos lobisomens não serem humanos, acaba sendo talvez alguns dos elementos mais humanos que tem. Desde que nos magos nós temos o paradoxo como um grande problema, o vampiro, a fome. Só que todos dois são elementos bem fictícios, bem ficcionais, né? Você encontra isso bastante na fantasia. O Arano e agora o Hallglosk, que já tinha, só que ele tinha em outro nome, né? Ele era mais conhecido como Frenesi. Só que era um nome que acabava se associando muito à questão de vampiro e não chegava-se à questão dramática que se propunha. Então, são situações que eu acredito que praticamente todo mundo já viveu algo próximo ou parecido, né, dada a contemporaneidade. Então, é um elemento realmente muito bom para o narrador explorar, para juntar a matilha, né? Juntar o grupo em si. Muito bom. Então, galera, já com essa perspectiva geral do que sejam ambos, afinal de contas, os garotos estão lutando uma guerra que já é considerada perdida. Gaia, ou ela está morta, ou ela já está na reta final de sua existência. E os garotos têm que lidar com isso. E bate a frustração, seja para cair para a tristeza ou para a revolta completa. Mas vamos agora olhar cada uma delas, a começar pelo Harano. Por que lutar quando você pode vencer? Qual é o ponto? Os Garou chamam isso de Harano, um estado de desesperança que encoraja você a apenas desistir. Seu desespero, a crença de que é tarde demais para mudar as coisas, que nada que os Garou façam irá importar e que a vitória da Wyrm é um fato consumado. Os lobisomens, sofrendo do Harano, têm dificuldade de se motivarem para tomar ações significativas, acreditando que elas sejam basicamente sem sentido. Um profissional da saúde mental pode usar uma palavra como a depressão, mas para os Garou, o Harano é considerado por ter um componente espiritual. Você abandona o seu propósito em servir a Gaia. E aí, como é que vocês podem trabalhar o Harano nas crônicas? A Matilha, por exemplo, o exemplo que eles colocam lá. A Matilha busca conselhos de uma antiga e grisalha Garras Vermelhas, somente para descobrir que ela recuou para uma vida solitária em um território em deterioração. Para chegar até ela, para se abrir, a Matilha deve relembrá-la de todas as coisas que faz a luta digna de lutar. Uma equipe de assassinatos empresariais assassinou um jovem e promissor Hagabashi. Eles eram carismáticos, bem-quistos entre os Garou do território, e a Matilha viu sinais indicando que a perda deles poderia provocar vários episódios de Harano por toda a seita sitiada. Como celebrar a vida dos compatriotas perdidos deles sem descer ao fatalismo sentimental? Estou falando, como vocês viram, já dei aqui um segundo exemplo. Vamos ao terceiro exemplo. Um ancião renomado esteve advogando por táticas cada vez mais cautelosas e conservadoras. Toda vez que um jovem Garou propõe um plano de ação, ele argumenta que é audacioso demais, sujeito a provocar mais dano do que o bem. O primeiro se assemelha à cautela prudente e, na realidade, um caso de Harano, pois o ancião simplesmente busca razões para não lutar. A Matilha consegue restaurar o espírito de luta dele, ou eles precisam depô-lo de sua posição de liderança. Então aí, 3 casos que, resumindo, são: a primeira, uma anciã que se recolheu e resolveu ficar isolada para não ter mais que lutar a guerra que ela acredita que já está perdida, ou aquele grupo de assassinos que já lidou com várias perdas de seus colegas e já começam a se questionar se vale a pena continuar lutando, ou aquele ancião que se posiciona num cargo de liderança de seita
em que fica o tempo todo puxando o freio de mão daqueles que querem tomar uma iniciativa e não podem, porque o grande líder está segurando. Então aí os 3 exemplos para vocês entenderem o Harano. Passo para o Breno comentar. Aqui, né, o que é colocado como exemplo é muito, muito, muito válido, e principalmente para a gente pensar o quanto a crônica, que pode estar cheia de ações misteriosas, espirituais, jornadas ao mundo dos espíritos, ou mesmo combates, ela pode passar por um lado que é bem dramático, que é muito interessante de ser abordado. Um só membro da matilha com Arano é um problema imenso. Toda matilha com Arano é um adversário gigantesco. Mais tarde, quando chegar no Raul Gloss, a gente vai entender que a dança do espiral, ela não tem só uma batida. Antes a gente não entendia muito bem isso. O conceito de Arano era algo, às vezes, até sem regras. Aqui a gente tem, e tem mais exemplos. Ele é um perigo mais constante. Mas ele também, né, digamos aqui, é a primeira batida que a dança da espiral vai trazer. E nas lendas mostra o quanto é perigoso quando essa dança vai aumentando, né? Sim. Inclusive, Breno, a gente pode misturar um pouco com as nossas realidades. Muitas das vezes a pessoa tem a sua ética e as suas ideologias e começa a lidar com uma sociedade que não corrobora, não apoia aquilo que você considera ético, que considera correto ser feito. E aí você começa a se questionar: por que eu estou fazendo isso se está todo mundo em volta não fazendo? Será que eu sou o otário de continuar fazendo? Devo eu me entregar a isso também? É isso que vocês podem entender o Harano. É aquele sentimento da pessoa simplesmente desistir das suas convicções e se entregar ao que todo mundo faz, mesmo você reconhecendo que é errado. O que tu acha disso, Breno? E dentro da sociedade Garou, né, dentro da nação Garou, isso, quando a gente fala, né, de matilhas mistas, que é a grande maioria das matilhas que são jogadas, né, eu acredito que pouca gente joga com só uma tribo dentro da matilha, isso é algo constante. Mas aí tem a diferença, né? Tem o debate, a discussão, a tolerância. Porém, por outro lado, a intolerância, que é algo que nós estamos vivendo com um pouco mais de frequência, é algo que sempre foi presente, mas está um pouco mais frequente, né? A internet ajuda nisso, a divulgação disso. A intolerância, ela pode acabar engolindo alguns. Enquanto alguns dali permanecem rígidos, cabeça duras em suas posições, outros podem acabar sendo engolidos. E quando eles são engolidos por isso, quando eles perdem, digamos assim, a voz ou a vontade de se expressar, eles são levados a isso, eles são empurrados pela corrente. E não quer dizer que esteja tudo bem, pelo contrário, isso é muito, muito, muito ruim, né? Ele cita, aí o texto cita, profissional da saúde mental, né? E imagina, né, tendo que lidar com isso, porque no caso do Arano é algo acima, além de uma depressão, não diminuindo nada, né? Estamos falando de ficção, né, narrativa, mas que seria algo considerado até pior. Então, como lidar com isso? Como trabalhar em cima disso? E isso que estás comentando, Harold, né, da forma como perguntaste, pediste para eu comentar, essa questão ideológica, a partir de como vamos lidar com essa guerra que está no fim e nós não estamos vencendo, pode potencializar muitas dessas situações. Muitas delas. Sim. Como eu já tinha falado, é a primeira batida da dança da espiral. Sim. Inclusive o que tu falaste cai dentro do que o Kaidren comentou aqui no chat. Vou dizer aqui para vocês o que ele disse. E aí, Rodrigo, como está Harano em termos práticos? E é apenas um estado de depreciação e depressão? Não só isso, amigo. Como você deve ter visto aqui com a gente,
comentando vai um pouco além disso, porque entra, como eu li ainda agora no texto, a questão espiritual do cenário de Lobisomem o Apocalipse, que afinal de contas os Garou são os guerreiros escolhidos para lutar por Gaia. Então imagina que seja o escolhido desistindo de sua missão sagrada. Então não é só o ato de perder a vontade de lutar pelo que é correto, mas também de lutar por aquela que te escolheu. É isso que o jogo tenta passar do que seja o Harano. Quer complementar, Breno? Assim, ele perguntando, né, o sistema, ele se modificou também. E tem um propósito, é claro, nisso, até porque ele vai ser mais constante. Arano era uma coisa muito difícil de se ver nas mesas da década de 90, do início dos anos 2000. Não era comum, se falava, mas era algo assim muito incomum, né? Agora ele é presente, ele é constantemente presente. E antes a questão da fé dos lobisomens também era vista como, o cara tem gnose, então ele tem fé, basicamente. Não importa como tu interpreta, tem gnose, tem fé. O Arano afetava as paradas de dados e tal, era bem chato, inclusive, só gastando força de vontade e tudo mais. E essa mecânica se modificou, então não tá, digamos assim, conceitualmente houve uma ampliação, e mecanicamente funciona de outra forma, respondendo, né, o que ele tinha perguntado. Sim. E o Breno não está sabendo disso, mas alguns minutos antes da gente entrar no ar, eu trouxe um pouco de informação da mecânica para a gente discutir aqui, mas o Breno vai ver junto comigo daqui a pouco. Então, bora continuar aqui no conteúdo do Harano. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ampliar. Vamos nessa. Que é o repercussões sociais do Harano. Não surpreendentemente, aqueles que se encontram no poder do Harano provocam uma variação de respostas entre os Garou furiosos. Aqueles que sofrem disso podem se encontrar subestimados, apagados, ou eles podem estar recordados e detestados, especialmente entre aqueles desesperados para agir e fazer alguma coisa, qualquer coisa afinal. O Harano é com frequência descaracterizado como fraqueza ou covardia. É um dos aspectos mais feios da sociedade conduzida por renome dos lobisomens. Todavia, para muitos Garou, é difícil odiar aqueles que sucumbem ao Harano. A tentação de desistir é real demais, compreensível demais. Ao invés, aqueles sofrendo o Harano lembram aos compatriotas deles o que há, senão pela graça de Gaia que voa. A existência deles é a causa pela tristeza e reflexão. Entre esses Garou mais astutos, o Harano é tão relatável que as gargantas de quem vai atrás daqueles que sofrem disso ganham pouca atração. De fato, alguns fingem que um amigo ou companheiro de família que cai para o Harano nunca existiu. Não por despeito, ao invés, é porque eles acham o Harano duro demais para contemplar, mesmo quando eles são compreensivos quanto a isso. Regressar do Harano não é impossível. Alguns Garou reacendem a vontade deles para lutar e se juntar novamente à guerra contra o Apocalipse. Seria tolice dizer que eles regressam mais fortes, porque às vezes o peso do Harano tangivelmente sobrecarrega até aqueles que se recuperam. Ainda, os Garou sábios tomam uma visão longa com frequência, faltando nos jovens e de cabeça quente. Eles ainda são criaturas de fúria, mas essa fúria pode ser diminuída pela compaixão. Talvez até em uma sociedade de monstros, a miséria ama a companhia. Aqui, vou fazer o seguinte comentário. Vocês devem ter visto que cita que os Garou não conseguem ter raiva de quem esteja acometido pelo Harano. Sente irritação, sente agonia, sente impaciência, mas não ira ao ponto de querer eliminar aquele que estiver sofrendo pelo Harano. Então, acaba que no final das contas, os Garou vão desistir daquele que esteja sofrendo o Harano e vão abandoná-lo para seguir o seu caminho. Diferente um pouco do Halglosk, que já envolve o conflito direto.
Mas aqui no Harano é a simplesmente desistência e o abandono. Talvez, como eles comentam aqui, no momento de mais tranquilidade, possa se recorrer depois àquele que esteja sofrendo do Harano e tentar recuperá-lo. Mas, na maioria das vezes, como a guerra contra o Irme é tão intensa, tão frequente e não se tem tempo de paz, quem estiver sofrendo com o Harano vai ficar para trás. Breno, seus comentários. Sem áudio. É um elemento que ele também precisa ser trabalhado de uma maneira que o narrador seja cuidadoso e não deixar, e aí, claro, os jogadores precisam participar disso, e não deixar, né, que aquele personagem ele fique muito de escanteio e perca o protagonismo. Na verdade, ele pode ser até, inclusive, o protagonista daquele momento, porque levantá-lo, tirá-lo daquela situação é o grande desafio. Como eu tinha comentado, o Arano é o inimigo que você não pode enfrentar testando iniciativa, atacando com garras, usando dons. Ele precisa muito de uma estratégia, né, de uma astúcia por parte da matilha para tentar removê-lo mesmo, diminuí-lo. Porque, como diz aí, né, no próprio texto, não é impossível voltar do Arano, mas voltar inteiro já não é mais daquela forma, né? Tipo, sistema talvez a gente possa colocar alguma coisa, mesmo que não tenha para representar, mas interpretativamente que é a grande chave de lidar com isso, né? Levar na parte interpretativa mesmo, atuação. E eu acho assim, particularmente falando, eu acho fenomenal, assim, fantástico a forma de utilizar isso, né? Você tendo um grupo de jogadores, você já tenha conversado sobre isso, tal, que vai ser usado, que em algum momento pode aparecer, eu acho que pode funcionar bem. Já narrei situações em que o Arano caiu, acometeu mais de uma vez, teve umas 2 vezes que acometeu toda uma matilha, por exemplo, né? E aí, como vamos lidar com isso, né? Aí a matilha se separar, para cada um tentar resolver de uma forma, aos poucos se juntar novamente, sessões e sessões que parecem até sessões de terapia. Algumas pessoas têm comentado, já até me perguntaram sobre um tal de RPG terapêutico, algo assim. Eu digo assim, o RPG em si, ele não é uma terapia, né? Mas ele pode servir como terapêutico de muitas maneiras. E eu acho que assim, essas questões dramáticas, trágicas, bem pessoais, bem humanas, elas são excelentes, né? Sabendo lidar, né? Sabendo, lidando de uma forma madura, excelente para a gente fazer essa reflexão, né? A gente não precisa só triunfar nos dados para se divertir com o RPG, né? A reflexão, vários elementos que estão ali na ficção, metáforas, já ajuda bastante também, né? Perfeito. Então, continuando aqui no texto, deixa eu espinar novamente. Vamos lá. Espinando aqui. Vamos lá. Descendo agora, a gente vai compartilhar para vocês o que de mecânica o Harano envolve no jogo do seu personagem. Primeiro item: os testes de Harano são tomados em reveses maiores ou outras tragédias. Ou seja, toda vez que tiver uma cena em que ela resultar num revés muito grande para o personagem ou para sua matilha, ou uma tragédia catastrófica que o personagem não conseguiu evitar, é um gatilho para você fazer um teste de Harano. Sim, o narrador, narradora ou narradouro vai ter que avaliar a cena e verificar se caracteriza esse revés ou essa tragédia para anunciar a necessidade de fazer o teste de Harano. Segundo item: a parada de dados no teste de Harano é igual à quantidade de caixas preenchidas nas trilhas tanto de Harano quanto de Halglosk. Lembra que eu falei lá no começo que tem as duas trilhas? Para você fazer o teste, você vai ter que contabilizar quantas caixinhas estão preenchidas. A soma de todas elas é a quantidade de dados que você vai rolar. E aí alguém me pergunta: Raga, e se não tiver caixinha nenhuma? Ao menos um dado você vai rolar. É o que está descrito na mecânica do Harano.
Próximo item. Se o teste for fracassado, outra caixa de Harano é preenchida. Ou seja, você deve estar se perguntando, mas Raga, qual é a dificuldade? Lá no livro é dito que a dificuldade base é sempre 1. Você só precisa que um dos dados que você estiver rolando tenha de 6 ou mais na face. Se não tiver, todos os dados não tiver nenhum 6 ou mais, é considerado um teste fracassado e você ganha esse ponto de Harano. Ou seja, você vai lá na sua trilha e preenche mais uma caixinha. Próximo item. O jogador pode optar por preencher voluntariamente uma caixa na trilha de Harano para imediatamente aumentar a sua fúria para 5. Sim, se você por acaso estiver lá lidando com uma situação que fugiu o controle, precisa assumir a forma Crinos e está com um pouco de fúria para investir, por exemplo, está só com 1 ponto, lembrando que para mudar para Crinos são 2 testes de fúria. Se você fracassar nos 2, já cai para 0 e vai para Harano de vez. Então você pode optar em marcar uma caixa lá da trilha de Harano e imediatamente você pula já para Fúria 5. Você vai se valer dos bônus que uma Fúria 5 traz para o personagem, principalmente por uma situação de combate, mas você está ganhando permanentemente uma caixinha de Harano. É uma decisão que o jogador precisa tomar para ver se vale a pena ou não fazer esse investimento. E por fim, se a trilha de Harano estiver completamente cheia, ou seja, aquelas 5 caixinhas de Harano estiverem marcadas, o personagem Garou sucumbe ao Harano e derradeiramente deixa o jogo. É esse o game over para quem estiver jogando de Garou. Quando todas as caixinhas de Harano tiverem sido preenchidas, o jogador perde o personagem e ele passa a ser um NPC da pessoa narradora. Breno, seus comentários. Sem áudio. Aqui nós temos o sistema, a mecânica dele todinho. Só que eu acho que é interessante que os narradores estejam assistindo ou vão assistir o nosso vídeo, eles atentem que isso tudo só se desenrola se as interpretações demonstrarem isso. O narrador sabe que é necessário essa manifestação. Seja você descrevendo, que você é mais da descrição, seja você atuando mesmo, mas é preciso colocar isso. Até porque é algo que está minando seu personagem, é algo que pode tirar o seu personagem de jogo. Essa parte aqui, né, o jogador pode optar por preencher voluntariamente uma caixa na trilha de Harano para imediatamente aumentar a sua fúria para 5, é algo que pode encher os olhos dos jogadores. E aí é claro que os narradores eles precisam reafirmar várias vezes o que isso pode acontecer, o que isso pode trazer de consequência para a matilha como um todo, não só para o personagem. Ou melhor, não só para a matilha, mas principalmente para o personagem. Então, eu acho essa mecânica, assim, isso meu olhar como narrador, eu acho essa mecânica, ela está boa, mas dependendo do nível de mesa, nível de desafios, eu acho que dava para ser um pouco mais inibidora mesmo, podia ser um pouco mais hostil, até para trazer aquela sensação de tensão para o jogo, sabe? Eu acho, assim. É claro que a gente pode mexer nisso, em cada um em suas mesas, mas assim, eu acho que até que está suave do que normalmente se pensa sobre Harano, sobre o que era o Harano. Deixa eu até complementar uma coisa que eu acabei não dizendo, galera. Lembra que ainda agora eu falei que a dificuldade base do teste do Harano é 1? No texto do livro é dito que se o narrador considerar que o revés ou a tragédia é pesada demais, ele pode exigir dificuldades maiores acima de 1. Então, dependendo de qual for o personagem, por exemplo, se é um personagem que ainda está com nenhuma caixa preenchida, se o narrador colocar dificuldade de 2 ou 3, já pode considerar já Harano ganho, porque só com dado não vai
conseguir superar essa dificuldade. O que tu acha E o disso, bacana Breno? disso, pois é, o bacana disso, Raul, que tá falando, é que tá escrito. É? E eu acho assim que de todos os jogadores do mundo das trevas, os lobisomens são os mais advogados de regra. E quando não tinha isso, e nas outras edições não tinha uma descrição de que teste fazer, aí virava a toma da biroga do cabuleteiro. Dava aquela bagunça, a mesa para, o jogo para, a discussão começa, né? Não, mas não diz isso aqui, diz no suplemento tal, diz lá, 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 lá. Não, lá tá escrito. Tá escrito. Então não tem nem como ele apelar. Assim, não, mas não. Você já ganhou 2 caixinhas aí, vai jogar um dado só, mas são 2 caixinhas aí. E aí ele já tem que ver a consequência do ato falho ou não dele, dramático, enfim. Né? Que pode ter, enfim, tem atos assim que parecem que o jogador parece, né, que o jogador fez uma cagada, uma besteira, mas aquilo pode ser um efeito narrativo muito bom pro resto da sessão, pro resto da crônica. Basta o narrador ter um pouco mais de cuidado ali. Acho que pode funcionar. Mas é isso, né? Tá escrito. Tá escrito. Não tem como dizer, ah, não, não, suaviza aí, não. Sei lá. O narrador tem um poder para isso. É isso. Então, fechamos aqui, Harano. Tu queres comentar alguma coisa adicional antes de a gente ir pro Hal Glosk? Não, é só querer que, antes de começar o Raul Gloss, vocês pensem que o Arano e o Raul Gloss, eles estão em diferentes lados, mas eles estão de mãos dadas. É a segunda batida. Vamos começar a segunda batida do tambor. Então, bora. Tá aqui. Vamos lá. Agora a gente vai para Hal Glosk. Em uma luta desesperada contra um inimigo esmagador, os fins justificam os meios. Tudo está na mesa. A vitória a qualquer custo. Isso é o Hal Glosk. A convicção que a sua absoluta moral certamente justifica tudo o que você faz. O Hal Glosk é um estado de retidão extrema. Um Garou em um estado Hal Glosk acredita que a causa é tudo e que o caminho deles é o único caminho. Se mais prejuízo do que o bem for causado, bem, esse é um custo que deve ser pago. Note que o Hal Glosk é um estado de longo prazo, frequentemente permanente, e assim diferente da fúria ou do frenesi, embora o Hal Glosk possa bem resultar em uma fúria destrutiva ou frenesi catastrófico. Os lobisomens sofrendo do Hal Glosk levam a cabo o curso deles sem consideração pelas suas consequências. Tão ardorosos estão eles pela necessidade de fazer algo, qualquer coisa, afinal. E aqui estão os exemplos que o livro traz. O primeiro, um presas de prata envelhecido fica em ciúmes das façanhas dos Garou mais jovens. As histórias das façanhas dele desaparecem, porque afinal de contas ficou no passado. Os inimigos que ele enfrentou, esquecidos, desesperado em se sentir como se ele ainda importasse, ele recorre a chamar para o assassinato de todos que já trabalharam em uma certa frente do grupo Pentex no território. De membros da diretoria a funcionários de farmácia, ele argumenta que, uma vez que a empresa maligna crie raízes, a comunidade não conseguiria ser resgatada. A família tem de decidir se eles concordam com a política de extermínio em massa e, se não, como pará-la. É possível conversar com as presas de prata para ele abandonar isso? Se não, como eles conseguem trazer o presa de prata de volta à razão? Resumindo aqui, o presa de prata não vê mais solução, não vê mais salvação para nenhuma pessoa que tenha participado em algum nível da empresa da Pentex. Olha só que decisão extrema. Segundo exemplo, um Senhor das Sombras argumenta que um dos personagens dos jogadores sucumbiu ao Hal Glosk e deve ser exilado pelo bem da matilha e do Caern. A acusação provoca a dissensão dentro da matilha dos personagens. Ou eles se colocam em solidariedade contra o Senhor das Sombras, como eles lidam com a demanda para o exílio de um dos seus,
e qual é o verdadeiro objetivo do Senhor das Sombras, além do ostracismo do bode expiatório dela. Ou seja, até o Halglosk pode partir da própria pessoa que está sofrendo do Halglosk, que ela está querendo tomar uma decisão extrema de abandonar alguém, partindo apenas do seu próprio julgamento, sem nenhuma reflexão sobre o caso. E o terceiro exemplo: os membros de uma matilha rival argumentam que, para lutar por Gaia, os próprios Garou devem ser puros. Olha só esse ponto extremamente problemático. Eles estão realmente livres da mancha da Wyrm? Eles desafiam os personagens dos jogadores em toda assembleia para provar a boa-fé deles e nunca aceitam que a matilha é boa o suficiente. Eles estão comprometidos em lutar, ou eles perdem tempo com os pilares deles, afagando humanos frágeis no covil da Weaver? Eles odeiam o inimigo o suficiente, ou eles expressaram simpatia com a forma que a Wyrm transformou as vítimas em servos? Como os personagens dos jogadores abrem caminho estando sujeitos a Halglosk dos rivais deles? Ou seja, a matilha está tendo que lidar com um grupo que está tomando decisões extremas e que fica o tempo todo querendo questionar as suas decisões mais sábias e mais razoáveis quanto à situação que eles estão lidando. Então aí, 3 exemplos. Breno, seus comentários. Nas edições anteriores, antes de entrar em Frenes, um lobisomem entrar em Frenes, né, perder o controle, ele demonstrava, teoricamente, né, deveria, né, demonstrar muitas posições assim. Ele está perdendo a tolerância, ele está chegando no limite, ele está chegando naquilo que não há ponto de discussão. E agora, o Halglosk, ele coloca isso em sistema. Tinha um sistema, só que era um sistema assim, muito para situações extremistas, né? Situações assim extremamente tensas, e aqui a gente vê como é que essa situação vai crescendo, pouco a pouco, como ela vai crescendo, como é que essa postura do jogador vai influenciar, né, muito nisso. E eu acho assim que muitos jogadores podem ter criado um certo incômodo com isso, jogadores, né? Incômodo com isso, porque era muito comum a gente ver aquela convicção perpétua, sisuda por parte dos jogadores. Alguns augúrios demonstram bem isso, né? Demonstravam bem isso. Porém, eu acho que para o narrador é uma ferramenta bem legal, bem útil, porque é uma maneira também de você tolir atitudes desesperadas, atitudes tomadas no calor do momento, sem uma reflexão, né? Aproveito que eu já estou aqui fazendo o que eu fiz, eu vou manter. E aí é um outro ponto em que a matilha precisa conversar entre si, debater entre si, né? Hoje eu tenho visto muito, pelo menos acontece aqui na mesa que eu estou, e já vi em outras também, grupos de WhatsApp, Telegram, só de jogadores, onde eles deixam o narrador do lado de fora. Isso é proposital, né? Que é justamente para eles discutirem entre si como vão lidar com um problema narrativo. Eu acho muito interessante isso, né? Bolam estratégias, tal, debatem, e para lidar com o Halglosk e com o Arano, mas em especial o Halglosk, eu acho que esse debate é mais que necessário. Né? Vamos conversar entre si. Né? Não tem mais aquela... Né, no lobisomem, não tem mais aquela coisa do tipo, nós temos um alfa, um beta, um gama, um líder da matilha. Tem alguém que possa representar, mas a matilha em si, ela não tem mais aquele que vai dar ordem a todos e todo mundo tem que acatar. Não é bem assim. Tanto que a matilha que eu estava com a Vivi e com a... Como é? Raga? Gilda. A Gilda. Não teve momento nenhum em que a gente tomasse uma atitude só porque um decidiu. A gente debatia, a gente conversava entre si, né, para lidar com isso. Eu penso assim que eu e a Vivi Machado ter passado por situações de outras edições era algo que já estava marcado para a gente. A Gilda, como estava começando, acho que ela até gostava bastante desse momento de interação. Vamos tomar uma decisão juntos, porque essa responsabilidade, ela não pode ser só de um, né? O Halglosk, ele pode estar ali
prestes a se manifestar, né, dependendo de tribo, dependendo de personalidade, de conceitos, né? Muito, muito interessante. Para o narrador, então, eu acho extremamente interessante. Boa. Vamos dar aqui continuidade à nossa leitura. Agora a gente vai entrar nas repercussões sociais do Hallglosk. Na prática, o Hallglosk é dinâmico e frequentemente mais difícil de detectar do que o Harano antes das coisas ficarem realmente sérias, porque ela toda soa como o que os Garou querem fazer de qualquer forma, que é partir pra porrada com a Wyrm, até ser óbvio que o indivíduo não se importa com quem for prejudicado no processo. Aqueles que sucumbem ao Hallglosk assumem um monte de espaço nas assembleias, argumentam apaixonadamente e podem até parecer como candidatos ambiciosos a funções de liderança. Vide os bolsominhos que a gente estão testemunhando hoje em dia aqui no Brasil e a extrema-direita querendo ganhar espaço. Vocês percebam que é um modus operandi deles serem raivosos, gritarem e fazerem muito barulho. Não é incomum para alguém que caia para o Hallglosk estar equivocado com uma voz moral inflexível, pelo menos no início. As manifestações específicas do Hallglosk podem assumir muitas formas. É comum para aqueles que são afligidos a justificar as maiores vítimas humanas, ignorar os seus próprios erros e argumentar que todos com até o odor mais leve e mais subjetivo de corrupção mereça morrer. De fato, tais termos absolutos são por eles mesmos indicadores, ou seja, a corrupção do que é puro, o comportamento ou condições degeneradas, a simpatia por aqueles que não a merecem. Eles com frequência declaram que os Garou que não concordam com eles sejam inimigos de sangue, sujeitos a até o ódio maior do que um apocalipse descontrolado forjou sobre o mundo. O que é pior, os Garou frequentemente encontrarem-se alinhados com alguns dos objetivos dos lobisomens sofrendo Hallglosk, pelo menos até os extremos se fazerem conhecidos. É esse aí o pensamento. E aqui, galera, o maior exemplo de Hallglosk no jogo é o destino que foi dado para aqueles que se juntaram ao culto de Fenris. Breno, seus comentários. Cara, esses exemplos que tu deste, Raga, eu tiro o chapéu. Essa polêmica da antiga cria de Fenris já foi plural, os crias de Fenris, a cria de Fenris, a camada dos Fenris, como resumir, é um exemplo perfeito. Perfeito. E a gente pode alinhar muitos outros exemplos. O Fenris talvez fosse 50% do que representava os jogadores de lobisomem alguns anos, edições atrás. E eles ainda estão por aí como jogadores que se recusam a jogar a quinta edição porque acham que ela ficou mimizenta, porque acham que ela empobreceu o cenário, e eles são cheios de algoz, né? Eles são, assim, alguns não têm argumento, né? Tem uns até que se propõem, não, bora ver o que mudou e tal, mas alguns, assim, principalmente eu digo, da minha geração, da geração do Haga, a gente ainda encontra muitos assim, surpreendentemente, né? Assim, ainda, né? Bom, gente, uma discussão que ela pode se tornar polêmica dentro da mesa, né? O narrador pode, inclusive, fomentar uma polêmica de um ponto de vista bem para melhorar, realmente, deixar mais complexa a narrativa, só que não pode perder de vista que isso é um problema tão grande quanto o Arano. É uma das coisas que leva à queda, né? Leva a dançar o espiral. É outra batida do coração pulsante ali da Wyrm que está ao redor da sociedade Garou. Então ela precisa ser tratada com cuidado e em grupo. Mas é justamente a cisão do grupo que leva ele. É algo paradoxal, mas que dentro de jogo pode ser, né, bem exercitado, pode ser algo muito bom, muito dinâmico, né? Você vai trabalhar tolerância e intolerância diretamente, você vai confrontá-las. Isso é muito, eu acho isso muito legal mesmo. Boa.
Dando continuidade aqui à nossa leitura, deixa eu botar aqui para a galera acompanhar. Vamos agora para as mecânicas, que aí a galera já deve estar curioso. Como é que aciona as mecânicas? Primeiro, os testes de Hallglosk são tomados quando um Garou viola um princípio de crônica. Aí alguém pergunta: então é para isso que existem os princípios de crônica e lobisomem apocalipse? Correto. Lembra que tem que escolher 3? Ali são as condições comportamentais que não podem ser quebradas em jogo. Se algo levar a essa quebra, o narrador anuncia: vamos fazer teste de Hallglosk. E aí, meu irmão, o bicho pega. Segundo, a parada de dados do teste Hallglosk é igual à quantidade de caixas preenchidas nas trilhas, tanto do Harano quanto do Hallglosk. Vocês estão vendo aqui que é a mesma formação de parada do Harano. Seja um, seja outro, você pega todas as caixinhas, soma essa parada que você vai jogar. Por exemplo, vamos dizer que Harano você tem 2 caixinhas e Hallglosk você tem 1 caixinha. Ao todo, sua parada de dados será de 3 dados. E assim vai. Próxima. Se o teste for fracassado, outra caixa de Hallglosk é preenchida. Lembrando que a dificuldade é a mesma para que o Harano. A base é 1, mas você pode avaliar que o comportamento, a ação que levou à quebra do princípio da crônica foi pesado o suficiente para você exigir dificuldade 2, 3 ou mais. E aí, a depender da quantidade de dados que o jogador tenha na trilha, se for inferior à dificuldade, o ganho do ponto é natural e automático. Próxima. O jogador pode optar por voluntariamente preencher uma caixa na trilha de Hallglosk para curar todo o dano de força de vontade. Quando está dizendo aqui todo dano, vale dizer que inclusive o agravado. Lembra que a trilha de força de vontade ela também se divide em superficial e agravado. E galera, recuperar de ponto de dano agravado de força de vontade demora pra caramba. Só se você satisfazer algumas questões do seu desejo e... Não, desejo não. Esqueci o nome. Mas tem que satisfazer uma condição para você se recuperar do agravado. Nossa, isso é muita coisa. E por fim, se a trilha de Hallglosk estiver completamente preenchida, o personagem Garou sucumbe a Hallglosk e também, como no Harano, deixa o jogo. Você perde o personagem e vira NPC da pessoa narradora. Breno, seus comentários. Nesse ponto é quando você abraçou a Wyrm. Se no Harano a Wyrm te abraça, nesse você vai em direção a ela e dá aquele abraço de parceiro mesmo. Eu acho que a gente está até quase que do mesmo lado, uma perspectiva só um pouquinho diferente, né? Mas que leva a isso, né? E é muito bom, assim, se a gente, por exemplo, pega a perspectiva das edições anteriores e usa algo parecido com o Hallglosk, que não existia, não dessa maneira, né? A gente podia ver assim que várias matilhas já estavam ali bem próximas a isso. E eu penso assim, alguns jogadores podem se perguntar, vendo, né, a mecânica, seja do Harano, seja do Hallglosk, eles vão se questionar, eu imagino, principalmente jogadores mais novos. Então quer dizer que a gente está sempre na ponta da faca, a gente está sempre ali no fio da meada, na calçada. É isso mesmo. O jogo ele trata exatamente disso. Estamos em uma guerra. Em uma guerra, o conflito ele precisa se refletir em diferentes graus, de diferentes maneiras. Não é só a parada de dados, de iniciativa, de ataque, não. É a sua saúde mental, é o seu controle emocional, é a sua tolerância ou intolerância e que precisa lidar. Eu acho que a mecânica do Hallglosk, que apesar de ser muito semelhante do Harano, eu acho que ela já até passa um pouco do ponto. Eu acho assim que ela é um pouco mais pesada de lidar, né, na hora de estar ali com o lápis na mão e tudo mais.
contar, porque isso só vai aumentando. Essa parte da força de vontade, por exemplo, que eu acho que em jogo ela é muito mais utilizada que a fúria em si, ela acaba sendo um chamariz muito forte para o jogador, mas ele tem que estar atento, e quanto mais ele apela a isso, mais ele está perto de sucumbir. Muito bom. Isso mesmo. Aí alguém deve estar se perguntando, Raga, quais são os princípios da crônica que a galera pode ter que lidar? Vou pensar aqui rapidinho para vocês. Rapidinho. Princípios. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Tá, cadê? Princípios da crônica. Cadê os exemplos de princípio da crônica? Tá aqui, achei. Só para vocês terem uma ideia, galera, o livro traz 3 grupos de exemplos de princípio da crônica. O primeiro deles, que é denominado de ambientalista. Primeiro princípio, nunca cause prejuízo à Gaia. Mano, isso é tão amplo. Segundo, não acumule recursos. Terceiro, nunca coloque ganhos de curto prazo à frente de objetivos de longo prazo. Imaginem que qualquer um desses 3 não é muito difícil de ser quebrado. Aí vamos para o outro exemplo de conjunto de princípios, que é o do radicalismo do Apocalipse. Primeiro, não se agarre aos velhos costumes. Segundo, nunca mate um desfavorecido. E terceiro, a vingança deve ser atendida. Mano, nunca mate um desfavorecido. Caraca, velho. Não é difícil de acabar caindo numa situação dessa, porque os efeitos do frenesi fazem o garoto perder o controle. Terceiro, tradicionalista. Primeiro, sustente a litania. Segundo, preste atenção aos seus anciões. E terceiro, somente o ritual de desafio merece a matança, entre outro garoto. Qual é o problema desse? Por exemplo, sustente a litania. Muitas das vezes a litania fica difícil de ser mantida. Ou você respeitar os anciões. Às vezes o ancião está tomando uma decisão que é incompatível com a ação que precisa ser tomada. E aí você quebra o princípio e dá-lhe teste Hallglosk. O que é que tu acha disso, Breno? Eu já comento aqui, Raga, um minutinho que eu só preciso abrir um portão ali. É Tá, rapidinho. Já tranquilo. comento. Tranquilo. Então, gente, vocês se perguntam, quer dizer que basta quebrar um desses? Sim. É por isso que na hora que todo mundo que estivesse sentado decidindo quais princípios da crônica assumir, precisa ser decisão em conjunto e consenso, porque vai afetar todo mundo na mesa. Por exemplo, nunca mate um desfavorecido, mas as ações dos personagens levou à morte de inocente. E aí? Quebrou o princípio da crônica. E quebrando o princípio da crônica é teste de Hallglosk. E a depender da intensidade dessa quebra, dificuldade 1, dificuldade 2, dificuldade 3, 4, 5, a depender do nível. E aí o ganho é praticamente natural. Por isso que todo mundo precisa refletir quais são os princípios da crônica e as ações a serem tomadas durante o jogo. Voltou, Breno? Sim. Mande lá. Pois é. Eu lembro que pouco antes da gente começar a crônica narrada pelo Raga, vocês podem acompanhar, estão todas gravadas, mas teve um making off, óbvio, né? Que não foi gravado, a gente discutiu muita coisa. E eu acho que tem que ser assim, tá, gente? É claro que, tipo, RPG é pra se divertir, então, tipo, bora usar a maior parte pra se entreter, óbvio. Mas é necessário ter uma conversa antes para acertar alguns pontos, e, enfim, vários detalhes que são muito importantes. E esse, no caso de uma mesa de lobisomem, é fundamental. É fundamental porque ele já reflete tudo que vai ser jogado. E teve, claro, um debate, né? A Vivi. Opa. Breno? Eu acho que caiu a conexão do. Mas, e aí? Breno, volta.
No momento da fala da Vivi que cortou, Oi. volta a partir da fala da Vivi. Pois é, a Vivi, ela foi um pouco contrária à tradicionalista. E aí você pode perguntar, alguns jogadores podem se perguntar, que estão nos assistindo, mas por que escolher esse, já que parece ser bem limitante? Bom, eu queria, né, como jogador, experimentar, né, experienciar essas situações. Eu esperava, né, que o Raga colocasse, de fato colocou, né, pra gente. Acho que a Gilda, assim, foi mais pela curiosidade, né, porque ela não tinha visto algo parecido. E, assim, gente, funcionou. Funcionou, a gente teve problemas lidar por essa escolha, mas é o que acontece. Eu acho que assim o que é proposto pelo livro ele também pode ser sim, ficar um pouco mais simples, caso o narrador ache que sim, assim como ele pode ficar mais complexo, caso o narrador ache que os jogadores estão ali, né, escolhendo propositalmente para aquilo, ele pode vir a complicar. Mas é fundamental, né? Fundamental até para o jogador ter a perspectiva do personagem que ele quer colocar ali, né? De que forma ele vai contribuir para aquela narrativa, que problemas ele já pode vislumbrar que terá dentro daquela narrativa. Portanto, esse espaço, esse momento dessa escolha, ele tem que ser tomado ali com aquela cautela do tipo de jogo que você quer participar. Muito bom. Agora, matamos aqui o conteúdo, estamos indo agora para as nossas considerações finais. Galera, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da incursão dessas duas características no jogo de lobisomem, o Apocalipse. Eles servem como uma espécie de freio e tabela de consequências para as ações que muitas das vezes eram tomadas sem pensar de fato. Imagino eu que no passado você já deve ter visto mesas de lobisomem em que a galera ia para destruição sem pensar nas consequências e efeitos que isso poderia causar em mesa. E aí, com essas mecânicas, ficou mais palpável como administrar as consequências do Harano e do Halglosk. Como o Breno comentou ainda agora, numa situação que ele relatou dos jogos que ele presenciou, a discussão em torno do Harano era tão subjetiva que era difícil de poder aplicá-la em jogo. Agora não é tão complexo. Está estabelecida a condição e está estabelecida as consequências. Se ambas se encaixarem, aplica-se e se cumpra. É assim que deve ser, e agora a chance de perder personagem pelo meio do Harano e do Halglosk é algo super viável. Recomendo quem estiver narrando utilizar isso em jogo. Com certeza vai fazer as pessoas jogadoras raciocinarem e pensarem melhor sobre quais ações realizarem em jogo. Breno, suas considerações finais? Gente, esse bate-papo que nós tivemos aqui, leitura que nós fizemos, não é para você que não quer usar esse sistema, tá? Isso daqui é para gente que está disposta realmente a usar esse sistema, entender e fazê-lo melhorar a narrativa, a interação, o entretenimento do nosso hobby máximo, que é o RPG e que é uma mesa de lobisomem. E pegando as palavras aí do Raga, né? Antes era muito comum que as disputas finais das mesas de lobisomem fossem acabar na garra, na mordida, na fúria para todo lado, e às vezes a narrativa, às vezes não, muitas vezes a narrativa ia para o espaço, né? Ia para o Irme mesmo. E agora não. Agora você sabe como controlar isso, né? O narrador tem muito poder para lidar com isso, e são os inimigos invisíveis constantes dos lobisomens. Não é mais um espírito maldito. Claro, eles ainda tem todos os outros, gente. Todos os outros ainda estão lá, mas ainda tem mais esse. E que deixa o jogo muito, assim, no meu ver, muito mais dramático, muito mais complexo, muito mais maduro, que eu acho que sempre foi o objetivo que poucas vezes foi alcançado. Mas é isso, é para quem quer usar e entrar de cabeça. Se não quer, volta para as edições anteriores, você tá melhor lá. É isso. Então, galera, tá aí mais um Boteco World of Darkness.
pautado em Lobisomem Apocalipse quinta edição. Obrigado por vocês terem assistido a gente até aqui. Daqui a 3 semanas a gente volta com mais um tema de lobisomem, mas semana que vem a gente vem mais com uma lore sheet do V5. Valeu mesmo. Obrigado ao Breno. E agora, Breno, para finalizar, peço para que você junto comigo diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.